como era a existência no Templo de Salomão. Como ele conseguia dividir seu tempo entre 700 esposas de linhagem real e 300 concubinas. Todos os dias, mulheres eram preparadas para uma possível noite com o soberano. Banhos em líquidos perfumados, massagens com essências de mirra e aloés, cabelos trançados com linhas de ouro. No palácio, as noites seguiam protocolos elaborados, aromas exóticos, danças envolventes, banhos sagrados em essências raras e adornos escolhidos para atrair. Mas a rivalidade entre essas mulheres ultrapassava a questão do prazer. Você descobrirá como funcionava esse imenso harém, como era a rotina no templo, e, ao final, revelaremos um enigma ainda mais intrigante: a entidade sobrenatural que Salomão mantinha sob controle usando seu lendário anel. O Templo Magnífico. Imagine-se transportado para o ano 957 a.C. O sol nascente de Jerusalém revela uma visão que deixava qualquer visitante sem fôlego. Uma estrutura colossal erguendo-se sobre o Monte Moriá. Suas paredes revestidas de ouro puro refletiam a luz do amanhecer como um farol divino. O Templo de Salomão não era apenas uma edificação, era uma declaração de autoridade e devoção que consumiu recursos equivalentes a bilhões de dólares em valores atuais. Mais de 180 mil homens trabalharam incansavelmente por 7 anos para erguer esta maravilha. Imagine a cena: caravanas intermináveis de cedros do Líbano, considerada a madeira mais nobre da época, descendo as montanhas em direção a Jerusalém. Artesãos fenícios, os mais habilidosos do mundo antigo, esculpindo cada detalhe com precisão extraordinária. O som de martelos e cinzéis ecoava dia e noite, enquanto blocos de pedra, tão grandes quanto casas modernas, eram movidos com uma engenhosidade que até hoje intriga os especialistas. As dimensões do templo desafiavam a imaginação. 30 metros de comprimento, 10 metros de largura e 15 metros de altura apenas no santuário principal. Mas o que verdadeiramente distinguia esta construção era seu interior. As paredes eram completamente revestidas de ouro, do chão ao teto. Não havia um único ponto onde os olhos pudessem pousar sem encontrar o brilho do metal precioso. Querubins e gigantes esculpidos em madeira de oliveira e cobertos de ouro guardavam o Santo dos Santos com suas asas estendidas, criando uma atmosfera de mistério e reverência. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu joinha e comentar que história bíblica você gostaria de ver no próximo vídeo. O átrio dos sacerdotes era pavimentado com pedras raras, cada uma contando uma história diferente de lugares distantes. 2 colunas monumentais, chamadas Jaquim e Boaz, marcavam a entrada do templo. Seus capitéis decorados com romãs de bronze e correntes entrelaçadas simbolizavam a estabilidade e a força do reino de Salomão. No coração do templo, o Santo dos Santos, um cubo perfeito de 10 metros de lado, guardava a Arca da Aliança. Este espaço era tão sagrado que apenas o sumo sacerdote podia entrar, e somente uma vez por ano, no dia da expiação. O aroma de incenso preenchia constantemente o ambiente, misturando-se com a fragrância do cedro, criando uma experiência sensorial única, que marcava para sempre a memória dos que ali entravam. Para manter esta estrutura impressionante funcionando, Salomão estabeleceu um sistema administrativo revolucionário. 24 divisões de sacerdotes se revezavam em turnos, garantindo que o serviço sagrado nunca cessasse. Cada divisão tinha suas próprias responsabilidades, desde a manutenção das lâmpadas de ouro até a preparação dos pães da proposição, que eram trocados todos os sábados. A rotina sagrada... Ao amanhecer, muito antes do sol tocar as muralhas douradas do templo, uma sinfonia de sons começava a ecoar pelos corredores sagrados. O barulho dos portões de bronze sendo abertos marcava o início de mais um dia de atividades intensas. Os levitas, divididos em grupos específicos, iniciavam suas tarefas com uma precisão quase militar. A primeira ordem do dia era a higienização, um ritual tão sagrado quanto as próprias ofertas. Imagine centenas de servos movendo-se em sincronia perfeita.
alguns carregando água em jarros de ouro, outros varrendo os pátios com vassouras, especialmente dedicadas a este propósito. O chão de mármore era lavado com tanto cuidado que diziam que podia-se ver o próprio reflexo nele. Os músicos do templo, conhecidos por sua excepcional habilidade, ocupavam posições específicas nos pátios. Suas harpas, símbolos e trombetas criavam uma atmosfera celestial que podia ser ouvida até mesmo fora das muralhas de Jerusalém. Cada melodia era cuidadosamente escolhida para diferentes momentos do dia, seguindo as instruções deixadas pelo próprio rei Davi. Nos pátios externos, comerciantes autorizados vendiam animais para sacrifício. Mas não era um mercado comum. Cada animal precisava passar por uma rigorosa inspeção dos sacerdotes para garantir que fosse perfeito e digno de ser oferecido a Deus. Os preços eram controlados para garantir que até mesmo os mais pobres pudessem participar dos rituais. Um sistema complexo de aquedutos, considerado uma maravilha da engenharia antiga, garantia um fornecimento constante de água para as diferentes necessidades do templo. A água era essencial não apenas para a limpeza, mas também para os rituais de purificação. O Mar de Bronze, um imenso reservatório sustentado por 12 bois de bronze, continha água suficiente para abastecer todas as necessidades diárias. Os sacerdotes seguiam um ritual meticuloso de purificação antes de iniciar seus deveres. Vestiam-se com roupas específicas de linho, guardadas em câmaras especiais. Cada peça do vestuário tinha um significado simbólico e deveria ser colocada em uma ordem específica, acompanhada de orações. Nos bastidores do templo, uma verdadeira cidade funcionava ininterruptamente. Padeiros preparavam o pão da proposição em fornos especiais, seguindo uma receita sagrada passada de geração em geração. Perfumistas misturavam o incenso sagrado, cuja fórmula era um segredo guardado com tanto zelo quanto os tesouros do próprio templo. O harém real. O harém que mudou a história. O que você está prestes a descobrir sobre o maior harém da história antiga vai revelar segredos que poucos ousaram contar, uma história de autoridade, sedução e consequências que ecoam até hoje. Imagine um palácio tão vasto que poderia abrigar 1000 mulheres, cada uma com seus próprios aposentos, servas e rituais. O harém de Salomão não era apenas um lugar de prazer, era um centro de poder político onde se decidia o destino de nações inteiras. 700 esposas de linhagem real e 300 concubinas, cada uma representando uma aliança estratégica com reinos distantes. A filha do faraó ocupava o lugar mais prestigioso, habitando um palácio construído especialmente para ela, decorado com hieróglifos e mobiliado com as mais finas peças egípcias. Seu séquito incluía centenas de servas, músicos e dançarinas do Nilo. Suas vestes eram de linho tão fino que diziam ser transparente como água. As princesas de Moabe trouxeram consigo o conhecimento de aromas exóticos, enquanto as mulheres sidônias eram famosas por suas habilidades em tecelagem de púrpura real. Cada grupo cultural mantinha suas próprias tradições, criando um ambiente multicultural único no mundo antigo. O harém era organizado como uma cidade em miniatura, com sua própria hierarquia complexa. As esposas reais viviam em pavilhões luxuosos nos andares superiores, com vista para os jardins perfumados. As concubinas ocupavam os andares inferiores, ainda luxuosos, mas menos grandiosos. Cada mulher tinha seu próprio selo real, podendo conduzir negócios e manter correspondência com suas terras natais. Escribas especiais mantinham registros meticulosos de cada esposa e concubina. Sua origem, dotes recebidos, presentes trocados e, mais importante, qualquer filho nascido da união. A administração do harém requeria um exército de funcionários, mordomos, guardas, cozinheiros, músicos, médicos e parteiras. A vida no harém seguia regras estritas. Mensageiras especiais, geralmente mulheres idosas respeitadas, coordenavam a comunicação entre as diferentes seções. Nenhuma esposa podia visitar outra sem autorização prévia, uma medida para prevenir intrigas e conspirações. Os rituais de sedução.
Os procedimentos de preparação para uma noite com o rei começavam ao amanhecer. A escolhida era anunciada discretamente por uma mensageira especial, iniciando um elaborado processo que durava o dia inteiro. Primeiro, ela era levada à Casa das Purificações, uma edificação dedicada exclusivamente aos rituais de beleza. Ali, banhava-se em 7 piscinas diferentes, cada uma perfumada com óleos específicos: mirra, aloés, cássia e canela. Suas servas pessoais, geralmente 7, cuidavam de cada detalhe. Os cabelos eram lavados com óleos aromáticos e penteados com instrumentos de marfim incrustados de pedras preciosas. A pele era tratada com uma mistura secreta de mel, leite de cabra e óleos essenciais, uma fórmula passada entre as guardiãs do harém por gerações. As unhas eram pintadas com rena, formando desenhos elaborados que contavam histórias de amor em símbolos antigos. As vestimentas para a noite eram escolhidas com extremo cuidado, tecidos tão finos que pareciam ter sido tecidos por aranhas, tingidos com tonalidades raras extraídas de conchas e minerais preciosos. Joias eram selecionadas não apenas por sua beleza, mas por seu significado simbólico e poder de atração. O quarto real era preparado com igual atenção aos detalhes. Incensários de ouro queimavam constantemente misturas especiais de fragrâncias, criando uma atmosfera envolvente. Pétalas de flores eram espalhadas sobre lençóis de seda, e lamparinas de óleo eram posicionadas estrategicamente para criar uma iluminação sedutora. Músicos especializados em canções de amor posicionavam-se em câmaras adjacentes, tocando melodias suaves, inspiradas no próprio Cântico dos Cânticos. As notas fluíam como mel, criando uma atmosfera de romance e mistério. A escolhida era então instruída nas artes do amor por anciãs experientes, que compartilhavam segredos passados por gerações. Cada gesto, cada palavra, cada movimento era cuidadosamente ensaiado para criar uma experiência única e inesquecível. O declínio de um reino. No coração de Jerusalém, o Cântico dos Cânticos ecoava pelos corredores do palácio, um poema de amor tão poderoso que se tornou parte das Escrituras Sagradas. Nele, Salomão revelava uma visão do amor que mesclava o físico e o espiritual, onde a paixão humana era celebrada como um reflexo do amor divino. As mulheres do harém vinham de culturas diversas, cada uma trazendo suas próprias tradições de sedução. As egípcias eram mestras nas danças do ventre, movendo-se como serpentes ao som de cistros dourados. As fenícias conheciam segredos de perfumaria que podiam encantar os sentidos, enquanto as moabitas eram famosas por suas canções de amor que faziam o coração derreter. O palácio abrigava jardins secretos onde fontes murmuravam entre romãzeiras e videiras. Ali, as mulheres aprendiam umas com as outras, compartilhando conhecimentos ancestrais sobre ervas aromáticas, movimentos de dança e a arte da conversa sedutora. Cada cultura contribuía com seu próprio entendimento do prazer e da beleza. Instrumentos musicais especiais eram reservados apenas para as canções de amor. Harpas delicadas, cujas cordas eram feitas de seda, tambores que imitavam as batidas do coração, flautas que soavam como suspiros apaixonados. A música era considerada uma forma de magia que podia abrir os portões do coração. Nunca antes na história uma corte viu tamanha competição pelo amor de um homem. No imenso harém, cada mulher desenvolvia suas próprias estratégias para capturar a atenção do rei. Algumas se destacavam por sua inteligência, participando ativamente das discussões sobre governança e filosofia. Outras cultivavam talentos artísticos únicos, compondo poesias, criando perfumes exclusivos ou desenvolvendo danças hipnotizantes. A competição era sutil, mas intensa. Alianças se formavam entre mulheres de diferentes origens, criando redes de influência que se estendiam muito além dos muros do palácio. Uma concubina astuta podia elevar seu status, formando conexões estratégicas com esposas reais influentes. As servas eram peças fundamentais neste jogo de xadrez real.
Elas carregavam mensagens secretas, observavam movimentações nos corredores e relatavam cada pequeno acontecimento às suas senhoras. Um sussurro no momento certo podia mudar o destino de uma favorita. Presentes eram trocados constantemente, cada um carregando significados ocultos. Uma taça de vinho especialmente preparada, um poema escrito em papiro perfumado, uma joia com símbolos misteriosos. Tudo era parte de uma linguagem secreta de poder e sedução. As mulheres mais astutas entendiam que o verdadeiro poder vinha do conhecimento. Elas estudavam as preferências do rei, suas preocupações com o reino, seus humores e horários. Algumas se tornaram conselheiras informais, influenciando decisões políticas através de conversas íntimas. Os filhos e a herança. Surpreendentemente, apesar de suas 1000 mulheres, os registros bíblicos mencionam apenas um filho de Salomão, Roboão. Mas historiadores acreditam que dezenas de outros príncipes e princesas nasceram no harém real. Cada nascimento era um evento político, fortalecendo alianças com reinos estrangeiros e criando novas linhas de sucessão dentro do palácio. Cada criança real tinha seu próprio mundo. Tutores vindos de terras distantes ensinavam línguas, filosofia e arte. As mães competiam para garantir a melhor educação para seus filhos, sabendo que o conhecimento era poder. Professores hebreus asseguravam que as tradições de Israel fossem mantidas, enquanto mestres estrangeiros traziam sabedoria de outras culturas. Roboão, filho da Amonita Naamá, cresceu em um ambiente de extremos. Por um lado, recebia a educação tradicional israelita sobre a lei de Moisés. Por outro, estava imerso nas culturas exóticas de suas tias do harém. Esta dualidade acabaria moldando seu futuro reinado de maneira trágica. As crianças reais raramente viam o pai. Salomão, ocupado com assuntos de Estado e dividindo seu tempo entre centenas de mulheres, delegava a criação dos filhos às mães e seus tutores. Cada mãe tentava moldar seu filho ou filha à sua própria imagem, criando facções dentro do palácio. Gradualmente, o palácio de Salomão se transformou em um caldeirão de religiões. Cada esposa estrangeira trouxe consigo não apenas sua beleza, mas também seus deuses. A filha do faraó adorava Ísis e Osíris em câmaras decoradas com hieróglifos. As sidônias queimavam incenso para Astarte em altares secretos. As moabitas celebravam rituais a Quemós sob a luz da lua. Inicialmente, Salomão permitiu estes cultos como uma concessão diplomática. Mas aos poucos, seduzido pelo amor de suas esposas e pela curiosidade intelectual, começou a participar destes rituais. Construiu altares para deuses estrangeiros nas colinas ao redor de Jerusalém, cada um mais elaborado que o anterior. O impacto foi devastador. O povo, vendo seu rei adorar outros deuses, começou a questionar sua própria fé. Sacerdotes e profetas alertavam sobre a ira divina, mas suas vozes eram abafadas pelo som de tambores pagãos e risos do harém. No coração do reino, uma batalha espiritual se desenrolava. Enquanto o templo de Yahvé permanecia majestoso no centro de Jerusalém, pequenos santuários a deuses estrangeiros brotavam como ervas daninhas nos jardins do palácio. A fragrância do incenso sagrado agora se misturava com os aromas exóticos de rituais pagãos. Manter 1000 mulheres não era apenas uma questão de coração. Era um fardo financeiro imenso. Cada esposa real exigia um padrão de vida digno de sua posição. Servozos, joias, roupas finas, alimentos exóticos. O tesouro real, antes transbordando de riquezas, começou a mostrar sinais de esgotamento. O sistema tributário teve que ser aumentado para sustentar o estilo de vida da corte. O povo, antes orgulhoso de seu rei sábio, começou a murmurar sobre os impostos crescentes. Trabalho forçado foi implementado para manter os palácios e templos funcionando, gerando ressentimento entre as tribos. No harém, as intrigas se intensificaram com o envelhecimento do rei. Esposas mais jovens competiam por atenção, enquanto as mais antigas lutavam para manter sua influência. Rumores de conspirações circulavam pelos corredores dourados. O poder sobrenatural. Textos antigos falam do Anel de Salomão, um artefato mágico gravado com o nome sagrado de Deus. Com este anel,
Diziam que ele podia comandar espíritos e demônios, usando-os para construir o templo e seu palácio. Cada pedra gigante, cada viga maciça de cedro, teria sido movida por forças sobrenaturais sob seu comando. Os próprios demônios, segundo estas lendas, eram forçados a servir na corte de Salomão. Alguns atuavam como mensageiros, atravessando vastas distâncias em segundos. Outros revelavam segredos da natureza, ensinando sobre as propriedades curativas de plantas e minerais. O Testamento de Salomão, um texto antigo, descreve como ele interrogava demônios, aprendendo seus nomes, poderes e fraquezas. Este conhecimento foi supostamente registrado em livros místicos, procurados por magos e sábios através dos séculos. Mas mesmo com todo este poder sobrenatural, Salomão permanecia humilde diante de Deus. Ele entendia que seu domínio sobre as forças espirituais vinha apenas do Altíssimo, e usava este conhecimento para glorificar o Criador. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu joinha e comentar que história bíblica você gostaria de ver no próximo vídeo. Obrigado por assistir e Deus te abençoe.